Neste episódio do podcast Marketing para Idiotas. Como saberem tudo sobre o vosso cliente com o mínimo de esforço possível para melhorarem o vosso website. O mínimo de esforço, nós gostamos disso, não é? Pois. Fiquem por aí, vai ser incrível. Marketing por idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing para Idiotas. Este é o episódio especial de valor, de conhecimento, de frameworks. É uma nova rubrica que estamos a lançar, não anunciámos oficialmente. É verdade. Mas agora, uma vez por semana, vamos dar-vos aqui, vamos tentar fazer alguma coisa que ensine Isso, realmente. isso. Uma masterclass, sem ser master e sem ser class, não é? O meu nome é Miguel Rão Vieira e estou aqui com o Diogo Abrantes da Silva Alô? e com o grande Frederico Carvalho, retornado. O retornado. Retornado. Olhem, se gostarem do que vão ouvir hoje, sigam-nos no Spotify, onde quer que nos estejam a ouvir. Vão a w.marketingperidiotas.pt, juntem-se ao nosso grupo WhatsApp e, sem mais demoras, vamos então ao valor acrescentado Isto é incrível. deste episódio. Gosto imenso disto, que é, não há chit-chat inicial, tipo, vamos, mas é dar valor. Gosto muito desta... Vamos ao valor. Gosto muito... Enfim, desculpem. Ou a ausência de valor. Ou valor negativo, também pode ser valor negativo com Diogo Abrantes da Silva. Vamos ver, olha, digam no grupo do WhatsApp, pode ser que não tirem valor, ou que tirem valor, digam-nos. Será que vamos conseguir dizer 20 vezes mais uma vez essa palavra? Não. O quê? Valor? Alguém está a contabilizar. Mas conta, tipo, temos de valorizar isto. Vai, Diogo, lança-te. Então, bora lá. Então, como sabem, tenho vindo a falar muito sobre este fosso que existe entre os marketers e o cliente final, não é? Eu penso que com a explosão do digital, este fosso nunca foi tão grande, com pessoas numa organização a poderem passar toda a sua carreira sem falarem diretamente com o cliente final, não é? Portanto, estão a ver isto a acontecer, certo? Sim, mas havia aí... Mas também não vejo mal. Também não vejo mal. Interessante. Boa perspectiva. Havia aí Já uma lá vamos. cena em cadeias de fast food, curiosamente, tem a ver com o episódio de ontem, em que uma pessoa, quando entrava para um departamento de marketing ou uma coisa qualquer, ia sempre, era tipo uma semana ou duas para o balcão atender Isso, pessoas, que era isso. para saber exatamente Isso. quem é o cliente. Eu acho que isso é muito, muito importante. Também acho. Eu acho que isso é muito, muito importante. Eu, por exemplo, quando estive a servir às mesas durante anos nos pastéis de Belém, e foram anos da minha vida, eu aprendi imenso, ok? E moldou muito o marketer como sou hoje. E então, eu hoje queria-vos trazer aqui a melhor solução para resolver este problema e trouxe uma framework de 3 passos imbatível. Não pode. Ok? Estão preparados? Vou anotar. Espera, dá-me só um segundo. Então, bora lá. Anota lá isto. Já Fred. está. Passo número 1, peguem num telefone. Passo número 2, digitem o número do vosso cliente. E o número 3, falem com ele. Eu pensava que ia acabar com 810, 10, 10. Muito valor acrescentado. E nós ganhávamos alguma coisa. Feito, não é? Temos aqui uma framework onde resolvem logo este problema. Mas... Olha, eu acho que esta framework tem aqui alguns desafios. É que o cliente hoje em dia quer cada vez menos falar ao telefone. Interessante. Então é interessante. tipo, tens de meter, digite o número de telefone no WhatsApp ou no coisa e tal, porque eu sinto isto, a malta cada vez gosta menos de falar ao telefone. Eu gosto de falar ao telefone, gosto de reuniões, isso dá-me prazer, mas a maior parte das pessoas, dos clientes mais novos, então Percebo. Sim, se calhar, Difícil. possivelmente aí terias que ter algum retorno para o utilizador, para a pessoa, de querer falar e de conseguires com que ele falasse Sim. ao telefone. não Mas, disperses. para isso, eu vou-vos deixar uma framework real, não esta de 3 passos, mas sobre entrevistas. Eu vou-vos deixar no site marketingporidiotas.pt. Vocês têm lá sobre como fazer entrevistas, desde o ISCO, ou seja, desde a forma, o ISCO, odeio a palavra ISCO, mas desde a forma de conseguirem atrair clientes para falar com eles, está bem? E como conduzir uma boa entrevista para conseguir tirar feedback dos vossos clientes. Clarifica, no sentido de obtenção, isto não é a obtenção de novos clientes, Não. é no sentido de feedback de clientes. para conseguirem melhorar Já, o vosso produto, ok, boa. as vossas campanhas, ok? Mas isso é para falarem diretamente com o vosso cliente. E essa parte dá trabalho. Eu sei que nem toda a gente tem essa facilidade de conseguir falar com as pessoas também não querem falar muitas vezes, e então eu fui buscar outra forma de vocês conseguirem retirar esse feedback dos vossos clientes. Retirar, obter. Então, essa solução são as micro
questões ou os micro-surveys. Mas Diogo, o que é que queres dizer com micro-questões num site? Obrigado, Fred, por leres a questão. Então, micro-questões são pequenos pop-ups ou questões que podem surgir num website e que são muito direcionadas a uma só resposta. Por exemplo, imaginem que vão abandonar um website e eis que de repente há um pop-up a perguntar porque estão a ir embora ou porque não compraram e têm 4 botões de possíveis respostas. Tão simples quanto isto é uma micro-questão, é um micro-survey. Será o nome em inglês, eu traduzi um pouco para micro-questão. Era o exit pop-up. Sim, exato. Sendo que a ideia Quando aqui... o rato se aproximava de fechar a janela, aparecia uma janela atrás. Fred, eu acho que isso é importante, tu teres a dizer isso. Porquê? Porque o que está aqui em cima da mesa não é um exit pop-up. O que está aqui, são mais coisas, não é? O que está aqui em cima da mesa é a questão, não é? Que é a obtenção do feedback. É nisso que nós nos vamos concentrar. Exit pop-ups sempre existiram. E não tem que ser em forma de exit pop-up, não é? Pode ser no meio do site, de repente, quando tu chegas abaixo ou fazes scroll até cá ao fim, não é? Pode aparecer uma mensagem a dizer não encontrou o que procurava, por exemplo, não é? Ou quando tu fazes uma pesquisa e essa pesquisa não tem resultados, pode aparecer mais uma vez essa micro-questão de não encontrou o que é que procurava, por exemplo, não é? Portanto, isso são micro-questões. Então, eu criei aqui 4 passos, e agora estes 4 passos reais, sim, não como os outros, para vocês conseguirem implementar micro-questões e conseguirem absorver este feedback. E a cada passo nós vamos falando, se calhar, e hoje fazemos o episódio um pouco assim mais falado sobre cada um destes passos. O que é que vocês acham? Pode ser? Então bora lá. Passo número 1. Definir o problema, não é? Portanto, aqui a ideia é, antes de escrevermos qualquer micro-questão, é importante identificar um problema específico que queremos resolver, não é? O problema deve ser específico e não algo genérico como o que é que nós podemos fazer para melhorar o site. Lembrem-se, estas micro-questões têm um objetivo único e devem ser claras e uma pergunta muito clara e muito específica deve obter a resposta do utilizador. Faz sentido isto? Sim? Portanto, tem aqui 2 exemplos. Para otimizar as taxas de conversão de uma landing page, não é? O objetivo pode ser descobrir se o tráfego pago, quando abandona a página, houve ou não uma desconexão entre aquilo que o anúncio mostrava e aquilo que o website apresentava, por exemplo, não é? Então aí, por exemplo, podia haver uma micro-questão de se este site era aquilo que você esperava. Sim ou não. Ponto. E é isto. Não é? Estão a ver a ideia? Sim. Um só objetivo, uma única questão. Mas sabes que eu tenho ali, mas ao mesmo tempo que estou a ouvir, estou a pensar assim: então, mas houve um investimento em tráfego pago, a pessoa chega à página, tem como objetivo fazer determinado resultado. Portanto, o que é provável que aconteça imediatamente quando ela percebe que não é aquilo que quer ou não é aquele momento? Ela sai. Sim, mas ele quer descobrir porquê. Sim, não, eu entendi. Sim. E se houve essa desconexão ou não? A desconexão houve. A desconexão houve. Naquele que ele está, no exemplo que ele está a dizer, não é? Não, mas a ideia é tipo, ok, eu vou ao site e saí do site logo. Sim. Há uma desconexão porque eu não conectei com aquilo. Sim, uma das questões poderia ser aprofundar um bocadinho exato, o que aconteceu, não é? Não encontrei o que esperava, o preço era demasiado caro, por exemplo, e essas poderiam ser algumas das formas das respostas rápidas a dar. Pensando em e-commerce, vais a uma página de um produto e abandonas e ele pergunta-te: epá, este produto não é o mesmo do anúncio. Uma hipótese. O produto é demasiado caro, faça o anúncio. Ou whatever, não é? É isto que se quer? Sim. Mas uma dica que eu deixo em relação a este ponto também sobre o que é que escolher para testar primeiro, que eu acho que é importante, é olharem para aquela questão que vos pode ajudar mais em termos de faturação. Estão a ver? Imaginem, se for um melhor, se vocês pensarem tipo o melhor design de página ou otimizar o processo de checkout, vão àquele ponto onde vocês pensam que vai ter maior retorno se vocês conseguirem otimizar. Se calhar o design está um pouco mais longe de retorno. Então vamos primeiro olhar para o checkout. Estás aqui a condicionar um bocadinho isto. Supostamente isto é uma espécie de um estudo de mercado, micro-estudo de mercado. E um micro-estudo tens de partir do princípio que não levas nada pressuposto. Sim. A questão aqui não é ter pressuposto. Aqui a questão é só ajudar-te a decidir o que é que vais testar primeiro. Então, para obter o máximo número de respostas, a localização e a pergunta no micro-survey ou na micro-questão devem estar em perfeita sintonia, não é? Com a ação que aquilo que o utilizador está a fazer, não é? Que está a realizar naquele momento e o contexto do utilizador. Isto vai pelo negativo, que é o utilizador fazer alguma coisa que nós não queremos e ele faz a pergunta: será que também devia haver pelo positivo, que é tu carregas no botão do checkout e ele diz: porquê é que está a comprar este produto? Tal.
Podes fazer pelo positivo, um muito pelo Dar positivo. cabo da conversão toda. Não, um muito pelo positivo que funciona muito bem e recomendo a toda a gente que tem uma ótima taxa de resposta é no final de uma compra. No final de uma compra, Claro. se vocês adicionarem porque é que nos escolheu, onde é que ouviu falar de nós, esses formulários no final de compra, como já há uma interação entre o utilizador e a marca, São reviews? tem uma taxa de resposta muito elevada. Portanto, e esse é pelo positivo, estás a ver? Sim. Okay? Muito Então, pronto, no fundo aqui é escolherem, definirem qual o momento onde esse trigger vai acontecer e como é que esse trigger vai acontecer, não é? Se ele vai acontecer com um exit pop-up, se vai acontecer quando o utilizador chega ao final da página, algo nesse género. E agora o Miguel diz qualquer coisa como... Mas Diogo, olha que assim consegues muito poucas respostas porque são poucas as pessoas que podem chegar a esse passo. É verdade, ou seja, há passos, boa questão, Miguel. Há passos, por exemplo, imaginem que vocês já estão a testar o passo de checkout, não é? Os passos de checkout. É verdade que o número de pessoas que chegam ao vosso checkout é menor do que o número de pessoas que visita a homepage. Portanto, se vocês fizerem um teste na homepage, vão ter mais respostas do que se fizerem um teste no checkout, correto? Certo? Mas a importância da questão e do trigger para a validação da resposta, não é? Vai ser mais importante ser nesse passo de checkout, okay? Mesmo que sejam muito menos respostas. Obviamente, para este tipo de ação, o número de respostas que tu obtens é uma métrica interessante para saber, estamos a receber muitas respostas, mas isso é olhar, é aquele tipo, isso tem um nome, este fenómeno, que é as pessoas começarem a otimizar para a métrica e não para o resultado final. Ou seja, não me interessa ter muitas respostas, eu interessa-me ter muitas respostas às coisas que eu preciso de ver respondidas. Certo. Ou seja, eu não vou meter isto logo na página de entrada só porque sim, porque ali há mais respostas, não é? Ou seja, se é no checkout que está o problema ou o balde furado, é no checkout nós temos de fazer a pergunta. É. Bem, é o que tu queres dizer com isto, basicamente. Exatamente. Ok, vamos ao passo 13 e vou acelerar por causa do tempo. Mas o passo 13 é a estruturação da pergunta. Ok? Então, para maximizar as taxas de resposta, é importante garantir que as microquestões não se tornam um obstáculo irritante e deve-se respeitar 3 regras fundamentais. Portanto, foco no absoluto, ok? Portanto, ter apenas uma só pergunta, tá bom? Não ter mais que uma pergunta. E eu sei que às vezes é tentador meter outra questão e outra questão e outra questão, portanto, não. Microquestões, uma só questão, tá bem? Mais mecânica fricção zero, ou seja, ter botões de clique único. Uma das opções, por exemplo, pode ser outro, ok? Isso vai ser mais genérico, mas quando vocês virem que há muitas respostas do outro, vocês identificaram que aquelas 3 outras não são as principais, então podem ter outras hipóteses. Estão a ver? E resolvem muito este problema de resposta única. E por último, o copyright deve ser neutro e sem jargão. Calma, mas meteste aqui uma que não disseste, que é evitar perguntas enviesadas. Essa é o que eu vou falar agora. Pois isto é guião. Estava a ver só os bolds. Mas é preciso a seguir evitar jargão interno. Exatamente. Eu não vou dar aqui exemplos por causa do tempo, mas algumas questões sobre copywriting são importantes, que é evitar perguntas enviesadas, não é? Óbvias. Tentar fazer perguntas neutras também. Evitar jargão interno, como o que é que você acha do UX? Não é? Não façam UX, não é? O que é que você acha do design? Imaginem. É tipo perguntas enviesadas. Esse é o tipo do UX que está a fazer o questionário e dizer: acha que este site está incrivelmente lindo? Sim, está incrivelmente lindo, ou não tenho competências técnicas para julgar isso? Enfim, bem. Na estruturação da questão, deixo uma boa prática, que é aproveitar o ecrã de agradecimento após a questão. Isto vai um pouco em linha com a tua preocupação, Fred, que é, quando o utilizador responde, vocês podem mostrar a próxima parte, que é a agradecer, não é? Portanto, a resposta foi dada e há uma página de agradecimento, entre aspas, nesse questionário. Um gajo quer-se ir embora do site e a perguntas, agradecimentos às perguntas. Não, e agradece só, não é? Portanto, quando o utilizador clica, aquilo automaticamente aparece o agradecimento, está bem? E nessa página de agradecimento, vocês podem fazer exatamente aquilo que o Fred estava a dizer, que é tentarem ir buscar o utilizador novamente, que é, ele estava a sair embora e vocês tentam não ir buscar com um cupão, por exemplo, de desconto, caso ele se vá embora, de 10%, imaginem. Ou caso o site não tinha aquele produto, vocês podem deixar o contacto para contacte-nos que nós conseguimos arranjar esse produto, por exemplo. Tá bem? Portanto, isto é uma ótima forma de vocês conseguirem, de uma forma honesta, recuperar o utilizador
para que ele fique convosco. E por último, passo 4, é esta questão de definir quantas respostas é que são necessárias para vocês fecharem a micro-questão, não é? E também começar a avançar com qual seria a próxima hipótese que vocês vão testar a seguir, numa ótica de sempre ir trazendo mais valor ao vosso website. Deixem-me só relembrar os 4 passos. Portanto, passo número 1, definir o problema. Passo número 2, definir o trigger. Passo número 3, estruturar bem a pergunta. E o passo número 4, fechar o ciclo de agir. E é isso. O que é que vocês acharam? Curiosamente, na semana passada estava a ter uma reunião com um potencial cliente e eles estavam aqui com a ideia de avaliar o resultado de uma ação de marketing que faziam e tal. E a ideia era tipo, no final, 3 meses depois, fazer uma avaliação dessa ação de marketing. E eu pensei, uma das coisas que eu lhes disse foi: se calhar devíamos tentar era fazer microavaliações. E é um bocadinho em conta com isto. Ou seja, que é o cliente vai dizendo o que é que acha ao longo do tempo, para não ser chegar ao final um questionário de coisas que já nem se lembra. E assim temos microações de pequenas validações que vamos tendo do trabalho que estamos a fazer. Sim. O que eu gosto disto é que é uma forma muito fácil de vocês conseguirem ir buscar feedback, e mesmo para o utilizador não custa muito. Eu, desde que implementei, lembram-se da loja de produtos para bebés, não é? Portanto, implementei isto nessa loja há mais de um ano já, e é inacreditável o número de respostas que vocês conseguem obter, e mais, vocês depois conseguem ver essa resposta por produto. Está bem? Sim. Imaginem, por produto vocês conseguem ver qual o número de pessoas que clicou no preço muito elevado. Olha, eu de tudo o que falámos aqui hoje, o valor que eu tirei para mim, ou pelo menos que me deixou aqui mais pensativo, foi esta ideia da página de agradecimento, não da pergunta, mas da página de agradecimento do preenchimento do formulário de uma lead ou de uma venda, haver ali logo uma questão qualquer, ou para ajudar para ajudar a perceber porque é que a pessoa fez aquela ação ou não. Comprei este produto porque achei que era o que resolvia melhor o meu problema. Ou comprei este produto porque achei que era o mais barato. Gosto. Esse tipo de cenas, identificar o porquê, não é? Identificar o porquê. Isso acho muito bom, e também pode funcionar muito bem na recolha de testemunhos. Sim. Que é tipo, eu acabei de comprar e a pessoa diz: a loja transmite-me confiança, não sei o quê, blá blá, whatever, não sei, estou a inventar. Mas foi o principal, aquilo que me deixou a pensar como um desafio para esta semana, pensar um bocadinho mais aprofundadamente para os meus clientes. Agora, também gosto da ideia de tentarmos perceber porque é que estão a acontecer estas ações de abandono. Eu acho que não deve ser só nas derrotas, também nas vitórias. Isso. Angariação de lead, vendas, boa, bora fazer. Na derrota, também acho importante, nos ginásios, o que é que se fazia muito era quando a pessoa dizia que queria desistir, depois agendava-se, mas era uma grande tanga, né? Agendava-se uma reunião. Olha os seus clientes. Agendava-se uma reunião com a pessoa em que já ia lá um especialista em recuperação. E o especialista vai lá, ok, vamos preencher aqui a papelada toda para desistir da fidelização e dessas cenas. Ainda existe. Quê? Ainda existe. A fidelização está aqui um bocado em desuso, mas pronto. E depois a pessoa começava a falar com a pessoa e na realidade aquilo não é nenhum processo de desistência. Aquilo é um processo para tentar recuperar a pessoa, para fazer com que ela não desista, não é? Claro. O que é que correu mal, há serviços que nós podemos oferecer, etc. Isto é um bocadinho a mesma coisa, ou parecido, mas mais no sentido de tentar perceber o que é que aconteceu. Acho que era interessante haver um funil de recuperação montado. Que é? As operadoras telefónicas são especialistas nisso. Por exemplo, olha, é o mesmo exemplo. Mas aqui um bocadinho diferente. Estás no site, tu vais desistir, ok, o preço do produto não está enquadrado com a coisa. Aquilo, arranjar uma forma qualquer, ou mete no Pixel, ou qualquer coisa, não sei o quê, de tentar recuperar, entras num funil a seguir, que é tipo tal a oferta de um desconto, mas ser consoante as diferentes hipóteses. Se o teu problema foi preço, então tu vais receber um desconto de preço. Se o teu problema foi confiança, recebes uma coisa qualquer que te mostra 3 grandes passos de confiança ou uma garantia mais profunda. Estou a ver a ideia? Certo. Podia haver um funil todo que acontece a seguir a isto. Eu gosto muito dessa que tu estavas a falar agora sobre esse recuperador de contratos, não é? No final, de clientes. Achei muito interessante, porque se o processo é assim demorado e complexo quando isso acontece, algo que eu acho super importante é essa conversa, essa pessoa ir recolhendo, não é? E registando quais as razões pela qual as pessoas estão a abandonar, onde é que elas podem ceder e onde é que elas não cedem. Eu acho que se isso fosse documentado, imagina,
Eu acho que isso poderia ser muito interessante de conseguir ter feedback. Mas vai contra esta nova tendência e diretrizes que tem de ser fácil tu abandonares qualquer tipo de produto, serviço ou fidelização. Isto é completamente contra. Sim, mas há fidelizações que podem ser difíceis, não é? Na verdade, não é? De abandonar, porque existem implementações. Imagina um cliente teu abandona, tens um dashboard com ele, tu tens que transferir coisas para o dashboard dele ou para outra empresa. Sei lá, imagina, coisas isso assim. É pago. Tu desligamos a ficha, pumas. Estou a gozar. Nesse é tudo pago também. Podes recolher feedback, a razão pela qual ele está a mudar. Tu tocaste aí num ponto, e agora estamos a alongar, mas é um ponto que é sobre o novo modelo de negócio dos grandes SaaS, ok? Do Salesforce e tal. O modelo de negócio neste momento é manter lá os dados. Que é, tu queres tirar os dados dali, a ideia agora é dificultar ao máximo a saída de dados, porque enquanto os teus dados estiverem lá, tu não consegues sair. Então, já vão começar a cortar aqui com as exportações de Excel e não sei o que e tal e tudo. É tentar ao máximo que os dados sejam mantidos na plataforma, porque é a única coisa que te vai manter lá, ok? Dizem que é um novo modelo de negócio que está a começar a surgir agora em tudo o que é SaaS e coisas desse género. Interessante. Fred, mais alguma coisa a adicionar? Trânsito o meu comentário do episódio anterior para o princípio da tua frase e agora para finalizar o episódio, que tem a ver com, na minha perspectiva, não vejo necessidade de todas as pessoas da empresa falarem com o cliente. Interessante. Que era o... Tiveste o episódio inteiro a pensar, que eu tenho de dizer isto. Não, já tinha manifestado isso no outro, mas agora, tendo a oportunidade, não é? Reforçando aqui. Então, mas olha, conversarem com o cliente... Não, mas terem a perspectiva do cliente, que é outra coisa, quem é o cliente. E sim. Nem toda a gente, eu acho isso super importante. Nem toda a gente tem que analisar dados, nem toda a gente tem que gerir compromissos, nem toda a gente tem que atender telefonemas. Ou seja, numa empresa onde há especialização, é para isso que se confia e paga-se a profissionais para esse efeito. Mais importante do que obrigar toda a gente a fazer o telefonema para o cliente é garantir que a informação circula para as fontes certas. Neste caso, é associado ao episódio anterior, para o CEO. Associado para o que estamos aqui a falar, para os departamentos corretos. Desde que a informação circule dentro da empresa, isso para mim acho que é o mais relevante. Achas suficiente? Sim, eu acho que a questão aqui não é que seja que seja relevante para a pessoa se desenvolver dentro da empresa. Eu acho que é relevante para a pessoa perceber como é estar no papel do cliente e ter um contacto com esse cliente. Vai-lhe dar essa ideia, estás a perceber? Ou perceber a história toda daquilo que nós queremos entregar ao cliente, quem é que é o cliente, porque é que ele compra este serviço, porque é que ele está aqui connosco e tal. Qualquer pessoa, se souber isso dentro da organização, obviamente entrega valor muito mais facilmente. Mesmo que seja a pessoa da RH, eu gosto muito desta ideia, que é, não há ninguém, mesmo que seja o operacional, estás a perceber? Porque de repente isso pode dar a percepção àquela pessoa de como é que é estar no papel de cliente, como é que o cliente se pode sentir, o que é que pode fazer para melhorar a experiência do cliente. Por exemplo, no RH, ela tem uma perspectiva clara do tipo de pessoa que melhor se enquadra com o tipo de cliente. Por exemplo, exatamente. Sim. Certo, mas eu, por um lado, também acho que não pode ser romantizado que falar com o cliente é a única forma de conhecer como é... Ninguém disse isso. Não é parte do CEO, está um bocado romantizada. A ideia de telefonar e falar com o CEO, isso é um romance autêntico. Bem, eu acho que um CEO que não fala com clientes, caramba, estás a ver? Isso para mim é... Mas isso não é por aí. Mas há aqui duas coisas. Eu concordo com a parte de, falar com o cliente é bom porque vai desafiar as suas suposições, permite ganhar o contexto, isso aí estamos todos de acordo. Boa. Mas a questão, há aqui um ponto, que é, eu vou falar nós damos o telefone a um determinado funcionário. Ele pode falar com 3 clientes super satisfeitos ou 3 clientes irritados e achar que esse pode ser o contexto da empresa, não é? Porque é uma amostra pequena. Não é essa a função dele. Certo. E depois, por cima, estamos a falar de uma panóplia com o digital temos as reviews, temos as entrevistas, temos os dados de clientes em loja. Isto não é escalável. Há tanta diversidade que acho que é importante haver o especialista, que, como o Miguel estava a falar, o especialista em recuperação. Pronto, ele domina. Agora, essa informação triturada chega ao Diogo marketeer a dizer: olha, Diogo, atenção, que estamos a receber muito esta informação, monta as campanhas. Tu achas, então não te incomoda que marketers trabalhem uma vida inteira sem falar com clientes? Não, começámos com funcionários. O CEO. Não, começámos com o CEO. Não, agora fomos a dar o exemplo do marketer, não é? Ou seja, de alguém transformar a informação e trazer uma informação a mim como marketer. Mas como marketing. Mas a tua premissa era geral, não é? Olha, funcionários. A minha premissa era sobre marketing, portanto, e foi essa a minha premissa inicial de todo o ponto aqui. Mas, sim, eu acredito, para lá de marketing, que eu acho que é super importante, que é fulcral
alguém que trabalha em marketing, contacte com o cliente, não é? E que saiba como é o papel de ser cliente. Acho que isso é fulcral para conseguir perceber o cliente e aquilo que estamos a tentar servir. Para lá disso, eu acho que sim, acho que é importante um CEO falar com clientes, acho que é importante a pessoa da RH, acho que lhes pode dar uma experiência. É obrigatório. Não diria que era obrigatório, mas acho que é muito Duvido importante. que encontres algum ouvinte que diga que não. Olha que fixe. Mas o ponto aqui... São um consenso. Mas isso é escalável e isso é aplicável no mundo real. Que diga que não. Mas porquê? Porque nós... Mesmo que seja um marketing nichado para o digital. Nichado. Sim, nichado no sentido que. Porque se a tua pergunta fosse uma coisa é ouvir o cliente, tu não disseste o como. Se tu me disseres que ouvir o cliente a pegar no telefone, eu já digo que não. Porquê? Porque nós temos pesquisas, avaliar como é o comportamento do utilizador no site. Pesquisas no site, para mim já é ouvir o cliente, essa informação. Ver as reviews que há lá na Google, para mim já é ouvir o cliente, essa informação. Ou seja, nós, se fosse só nichado para o digital, eu já interpreto como ouvir a informação do cliente. E depois há outras coisas, não é? Olha, depois eu discordo. Estas entrevistas, temos aí os telefonemas, temos mas eu discordo, por exemplo, reclamações. Eu acho que ver feedbacks nas reviews do Google Maps ou nas reviews do Trustpilot ou o que for, eu acho que não é suficiente para um marketing. Olha, mas eu não referi que é suficiente. O que estou a referir é há tanta coisa, não é? Vou-vos dar um exemplo. Qualquer diretor de marketing, já estamos a falar para diretores de marketing, marketeers, já sofreu na pele o que é um administrador ir dar uma voltinha ali às reviews do Google, da Google ou qualquer coisa, apanham uma solta descontextualizada e de repente solta-se ali um inferno. Já vos aconteceu, já viram a acontecer? Não. Eu tenho a certeza que qualquer pessoa que esteja numa empresa assim de maior dimensão aqui há de ter apanhado com isto, que é o administrador ou qualquer coisa, vê uma coisa que está descontextualizada, uma pequena review e pá, de repente começa ali uma grande situação à volta daquilo. Mas repara, se há esse descontexto, quer dizer que essa review, por exemplo, já não levou uma resposta. Estás a ver? Não sabemos. Ou uma outra situação que agora estava a comentar quando estava a entrar para o estúdio, que estou a fazer uma auditoria para um restaurante de fados. Então há uma coisa generalizada nos concorrentes, que é todos eles têm reviews de pessoas, mas sempre com o mesmo formato de questão, como fosse bullet point, food, 2 pontos, 5 estrelas. Serviço, 2 pontos, 5 estrelas. Sim. Mas imagine isto em todos e várias vezes. Interessante. Quer dizer que alguém está a manipular ali. Não, ou o processo de recolha está a ser feito. Mas isto, para reforçar a mesma coisa, para voltarmos ao tema que estávamos aqui a falar, é suficiente? Não, mas é um indicador que nós precisamos. Preciso que o marketing pegue no telefone para falar com o cliente. Eu já aí não concordo. Não preciso que ele o faça. Se for mas se for uma empresa de SaaS, como é que o marketer consegue falar com um cliente sem lhe telefonar? A questão é... Para quê? É a minha questão. Precisa? Mas a minha questão é, precisa? Eu acho que sim. Precisa falar ao telefone com o cliente? A questão é, ele pode fazer isso como um processo que acontece continuamente e todos os dias. Ou seja, uma coisa é nós dizemos, falar de vez em quando com um cliente ao outro. Não é função do marketing. Não é a função dele. Eu acho que sim. Acho que faz parte da função do marketer conseguir perceber fazer o cliente que tem aos clientes. Não, ninguém estava a falar de onboarding. Está a dizer falar com o cliente e fazer uma entrevista, por exemplo, para perceber por que razão é uma ação isolada, não é uma ação constante que acontece sempre. Certo, mas pode acontecer uma vez por mês. Ou seja, o CEO darem o número de telefone do CEO e dizerem agora tipo, podem telefonar-lhe sempre que precisarem. Pá, isso é um bocado surrealista. Eu gosto muito das histórias da Disney e o Walt Disney andava pelo parque e falava com clientes. Pá, mas é porque só tinha mais nada para fazer. É na hora do almoço. Exatamente. Controlado no caminho que ele faz, não é? Era tipo uma coisa casual. Não é tipo, malta, está aqui, vocês podem vir quando quiserem e está o dia todo a atender clientes. Epá, ele não pode fazer isso. Mas acho que é uma opinião. Eu acho que tem de haver aqui um bom senso no meio disto tudo. Sim. Mas no mundo de inteligência artificial, eu acredito que vai haver o agente do CEO, a quem toda a gente pode. Estávamos quase a passar pelos pingos da chuva. Não é? Sim, mas olha esta ideia. Um agente para o CEO, em qualquer pessoa pode ir falar com o agente do CEO, aquilo mastiga, interpreta, não sei o quê, e depois passa ao CEO Insights. Sim, mas não é o mesmo. Não era a mesma experiência. Imagina que o Burger King tinha dito: o Diogo fala com o agente no parque da Disney com Miguel, ele. Falar com as pessoas, mas não vai-te dar uma experiência. Não tem que ser escalável. Nem tudo na vida tem que ser escalável, Miguel. Nem tudo na vida. O Walt Disney, não é?
Até, uma empresa diz uma coisa. centenas de milhares de clientes pode fazer isso. Então o Walt Disney não fazia? Não é o que tu estás a Como dizer? o Fred disse, com quantos clientes? Quantos clientes não tinha? Então, mas quem é que disse que não tem que ser controlado? Eu disse aqui que não tinha que ser, que era incontrolável. Estamos a viajar completamente na maionese. Estou a dizer que sim. Foi um grande tema. Eu acho que isto deu-me aqui muito que pensar, principalmente na utilização do que acontece a seguir a um evento de conversão a uma venda. Achei um grande tema e isso deixou mesmo a pensar. Deixa-me só adicionar isto, que é um bombom para quem nos está a ouvir e quem chegou a este ponto, que é, eu vou deixar um script para Google Tag Manager para vocês conseguirem instalar um exit pop-up que faz uma micro questão. Olha, bom episódio. Se gostaram do que ouviram, sigam-nos em w.martinperidiotas.pt, onde quer que nos estejam a ouvir, por aí. Olha, falem com o Diogo. Mas tem de ser os 900 a mandar mensagens para o Diogo, que ele responde a todos. Olha, gostava muito do vosso feedback, é verdade. Tu podes receber 900 feedbacks. Claro que posso. Podes receber o quê? Respondes a todos. Fazes com que cada um se sinta especial. Estás a ver, já estás a acrescentar variáveis. Eu não disse que conseguia responder a todos. Tu tens de estás a acrescentar nova variável. Não, é inédito. Não te esqueças, nós tivemos, quando foi a tempestade do SOS, tivemos um dos entrevistados a pedir para nós falarmos com a namorada para explicar que ele estava. Lembram-se? Ai, Jesus. Eu acho que essa parte ficou cortada. Ficou cortada. Não sei. Fica este spoiler. Olhem, boa. Vejam-nos, ouçam-nos para a semana. Estaremos para cá com mais episódios. Boa. Tchau. E dêem-nos os vossos feedbacks, que o Diogo está à espera. Isso, boa. Tchau. Marketing. Por idiotas.